Nós saudamos a todos que acompanham conosco neste programa As Profecias de Daniel com a paz do Senhor. Nós nos situamos no capítulo 12. Já falamos alguma coisa a respeito dos versos 1 a 4, com várias informações novas reveladas a Daniel e que foram transmitidas aqui, debatidas também, discutidas e analisadas. Nós daremos hoje sequência aos demais versos, ou alguns versos mais, mas ainda há uma pequena parte que ficou para trás, no verso 4, que eu vou pedir aqui o comentário do pastor Fábio, que faz parte deste programa e que dá a sua contribuição também. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pastor Fábio, então aqui no verso 4, no final dele, que não foi comentado, diz assim: muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Pode comentar? Esse tempo, ou seja, essa profecia, ela envolve agora o tempo que nós estamos vivendo, né? Ou seja, é um processo. Se nós observarmos no século XX, né? O século XX foi um século de grandes descobertas, grandes invenções, uma multiplicação extraordinária da ciência. Se nós pegarmos alguns pontos, até mais simples para nós entendermos, o avião, por exemplo, né? O avião foi inventado em 1903 com os irmãos Wright, né? E logo depois, em 1906, Santos Dumont faz aquele voo com 14 bis lá na França, em Paris. De 1906 até o final da guerra, 1900, início da guerra, da Segunda Guerra, 39, 40, já a turbina a jato foi inventada. Bom, então dali veio o avião a jato. Em 1966, se não me engano, na década de 60, 16 de julho, a NASA manda um foguete à Lua. Então, em menos de 70 anos, o homem descobre uma maneira de voar, né? Não era igual o Ícaro, né? Que é inclusive lendário, né? Mas ele estabelece um mecanismo para poder voar e vai além da Terra. Isso no sentido, digamos, da velocidade, porque Daniel fala assim, muitos correrão de uma parte para outra. Está relacionado a muitas coisas, mas está relacionado a essa evolução da comunicação. Hoje você consegue obter informações em qualquer parte do mundo por conta dessa velocidade da comunicação. No sentido da ciência propriamente dito, após a Segunda Guerra, também foi um avanço exponencial da ciência, porque o computador, né, o primeiro computador foi o ENIAC, a válvula, foi construído. Depois o transistor foi inventado, semicondutores, circuito integrado, computador pessoal e até o final do primeiro desse século, século XX, a ciência avançou de uma forma extraordinária em todos os sentidos, tanto na tecnologia quanto na medicina, em todos os sentidos houve um avanço exponencial. E é isso que Daniel está falando, ou seja, ele está marcando um tempo profético para mostrar até mesmo o início daquilo que Deus iria falar, que era o fechamento da semana 70. Então, com essa colocação, ele disse assim, olha, o pastor Antônio Carlos ressaltou, ali o Senhor disse assim, Daniel, fecha agora o livro, fecha essas palavras, sela o livro. Mas ele mostra aquilo que haveria de acontecer até aquele momento, o início da semana 70, que é a continuidade do objetivo aqui do livro de Daniel. Certo. Então, corroborando aqui e falando mais alguma coisa, pastor Fábio, das suas palavras aqui a respeito a ciência se multiplicará, né? Pastor Fábio é engenheiro eletrônico, né, pastor Fábio? Sim, Então a gente entende um pouquinho daquilo que ele falou, não é? Mas aqui diz o seguinte, muitos correrão de uma parte para outra. Só olhar os aeroportos. Tem até uma figura aqui, vou pedir para colocar na tela, os aeroportos lotados, todo mundo correndo de uma parte para a outra, se cumprindo exatamente, porque apesar de se referir
a última semana, que é a grande tribulação, mas fala também dos sinais dos tempos, o que vai acontecer no fim dos tempos. A ciência se multiplicará. Então, para que os irmãos tenham uma ideia, no passado, a ciência somava, as invenções iam somando, porque o progresso, bem lentamente, até 1900, até o ano 1900 da nossa era, após Cristo, a ciência dobrava a cada 100 anos. De 1900 a 1945, dobrava a cada 25 anos. Hoje, dobra a cada ano. Então, a ciência está se multiplicando. Agora, tem um outro detalhezinho nesse ponto da ciência se multiplicar, muito interessante. Davi escreveu, né? Ó Senhor, Senhor nosso, Salmo 8, quão admirável é o teu nome em toda a terra, né? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres. Na época de Davi, Davi acreditava que no céu tinha em torno, os astrônomos da ocasião, né? Em torno de 1000 estrelas no céu, que é tudo olhando a olho nu, não tinha, a ciência não tinha se multiplicado, não tinha telescópio ainda, né? Um dos Ptolomeus, lembrando que foi um descendente de um dos generais de Alexandre o Grande, que dominou o Egito, ele era astrônomo. E ele disse que não, ele refez a conta, ainda a olho nu, e disse não, que tinha 3000 estrelas no céu. Os europeus, já na nossa era, no ano 600, ainda a olho nu, descobriram que tinha 7000 estrelas no céu. Galileu, ele inventou o primeiro telescópio, que não foi um telescópio, foi uma luneta. E com ela descobriu que havia, aí já era um aparelho já, não é? 100.000 estrelas no céu. Mas Davi com 1000 já estava glorificando a Deus, hein? Já tinha um motivo grande de glorificação a Deus. Agora, atualmente tem um telescópio de 5 metros de diâmetro que descobriu que existem bilhões de estrelas no céu. Então, realmente, a ciência se multiplicou, né? Pastor Fábio, irmãos? Essa visão é extraordinária. Quando esse salmo que foi citado, né? Quando olho para os teus céus, obra dos teus dedos, né? A lua e estrelas que preparaste, né? Então, Davi lembra, né? Quem é o homem mortal, né? Para que o visite ou para que te lembres deles. E o filho do homem para que o visites, né? A gente sempre faz uma referência nesse salmo à questão da criação e da redenção, né? Porque que é o homem mortal é a situação do homem diante de Deus. Nós não somos nada, né? Mas somos amados por Deus. E o filho do homem para que o visites. Davi profetiza, né? Para o tempo de que o filho de Deus, o filho do homem, iria nos visitar, nos trazer essa redenção. Mas a evolução, né, no sentido cosmológico, com todos esses, agora com James Webb também, está mostrando que a ciência caminhou exponencialmente, mas conhece muito pouco daquilo que Deus criou, né? Exatamente. São os segredos de Deus. São segredos de Deus. Agora, nós vamos passar a um outro aspecto, retornando quando Deus diz, o anjo Gabriel, né, diz a Daniel para selar essas palavras. Nós falamos que Daniel não tinha conhecimento, nem o Senhor revelou a ele a questão do Novo Testamento. É uma nova dispensação, um tempo novo, não é? Então, o Senhor não quis mostrar, porque tudo que foi mostrado a Daniel foi para o seu povo e sua santa cidade. Se refere ao povo de Israel e ao Velho Testamento. Então o Senhor disse, sela as palavras estão seladas, não serão reveladas. Mas quando Deus, através do seu Filho, Senhor Jesus, fala a João no Apocalipse,
ele dá uma palavra. Não seles as palavras, porque o tempo está próximo. Não era o momento de revelar a Daniel, mas quando João é chamado pelo Senhor, ele fala a João para não selar e dar informação à igreja das coisas que em breve vão acontecer. Vou pedir o pastor Fábio para falar um pouco a respeito do breve, desse tempo breve que o senhor disse a João que não selasse, mas que abrisse a profecia. O tempo do breve é um tempo especial para nós, né? Como igreja, aqueles que creram, que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, porque tudo que a igreja anseia estar na glória com o Senhor Jesus. E esse tempo, a nomenclatura desse tempo tratada no livro de Apocalipse é breve. Nós vemos nos primeiros versos aqui que abrem o livro de Apocalipse, está exatamente relacionado a isso. Eu gostaria de ler Apocalipse no capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Aí todos podem observar o que é colocado aqui. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Vejam só, mostrar aos seus servos. Está restringindo aqui a igreja, porque aqueles que servem, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e que vão ser alvos da revelação de Deus. O tempo da igreja, assim como o tempo no Velho Testamento, Deus usou a Daniel, porque era um servo de Deus também. Mas ele continua dizendo assim, olha, as revelações que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto tem visto. E no verso 3, aqui a palavra fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurança aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o tempo do breve é um tempo marcado dentro da dispensação da vida da igreja, que vai mostrar a proximidade da volta do Senhor Jesus. E quando nós falamos de volta do Senhor Jesus, nós estamos falando do arrebatamento da igreja, porque a volta do Senhor Jesus ela ocorrerá após a grande tribulação, como será bem colocado aqui pelo pastor Antônio Carlos. Então, esse é o tempo em que as profecias ocorrem. É aquele tempo em que Daniel disse assim, olha, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência multiplicará. É esse tempo que nós estamos vivendo. E é o tempo para nós guardarmos o quê? As palavras desta profecia. Que aqueles que lêem, os que ouvem, os que guardam a palavra dessa profecia, são bem-aventurados, são felizes, porque têm o entendimento e a experiência de que, em breve, nós estaremos com o Senhor Jesus lá na eternidade, na glória. Então, esse é o tempo do breve. Amém. E, nesse sentido ainda, o Senhor continua falando a João e nos versos Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 6, ele diz assim, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Em seguida, João vai começar a enviar as cartas para todo o tempo da igreja. Esteja observando, irmãos, o seguinte, quando o Senhor fala a Daniel, falando para o povo de Israel, não tinha essas informações que diz respeito ao Novo Testamento, diz respeito à igreja. Daniel não tinha conexão com a igreja, apesar de ser um servo de Deus, mas era outra dispensação. E agora, João fala a respeito do tempo da igreja. Só que ele não fala só para o tempo da igreja. Ele fala dos tempos que diz respeito também a Israel. E fala do tempo total, mas não é objeto da nossa palavra hoje.
Hoje, diante das profecias do capítulo 12 de Daniel, nós só queremos mostrar que Deus mandou que Daniel selasse as palavras, porque essas palavras seriam para o tempo dele e para o povo dele e para o tempo do fim, que diz respeito à grande tribulação. O tempo da igreja, o Senhor não disse nada com ele. Já a João, o Senhor disse para não selar, revela o tempo da igreja e revela outras coisas não reveladas a João, porque estavam entrelaçadas com o tempo da igreja. Então, isso posto, nós vamos prosseguir a partir do verso 5 ao verso 7, dando sequência ao capítulo 12, que fala a respeito dos seres no rio Tigre. Vou pedir ao pastor Fábio para fazer este comentário. Bom, no capítulo 12, versos 5 a 7, o texto diz assim: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então nós vemos que o homem vestido de linho é o Senhor Jesus, né? É aquele que se revelou ali a Daniel. Ele esteve ali no rio Ulai com o anjo Gabriel. E é interessante nós observarmos que há uma conexão profética, né, com Gabriel e com o arcanjo Miguel também. Gabriel, aquele encarregado de trazer as profecias, a interpretação e de dar as boas novas, né? Foi Gabriel que veio para dar as boas novas também do Evangelho, né? E os outros dois seres, né? Arcanjo Miguel, nós já falamos aqui também, é aquele que vem pelejar em favor do seu povo, em favor de Israel. E os outros dois seres são, então, esses dois anjos. E são eles que são citados na profecia dos capítulos anteriores. Vimos a presença deles, né, na oração de Daniel, quando Gabriel disse assim: olha, mas o príncipe da Pérsia, né, se opôs, e o arcanjo Gabriel então veio para pelejar. E um deles então perguntou ao que estava vestido de linho, né? Era a pergunta que foi feita aqui no livro de Daniel: quando será o fim dessas coisas? E era guerra prolongada, né? Que ela iria se estender até Armagedon. No capítulo anterior, no episódio anterior, o pastor Antônio Carlos falou: é uma guerra que se estende ao longo de toda a existência de Israel. E é que ela vai culminar exatamente nesse momento, porque todo o intento do adversário é destruir especialmente Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade onde o Senhor Jesus vai reinar, onde o milênio vai ser estabelecido. Então, esse sempre foi o intento do adversário. E o ser, então, a responder, levanta as mãos para os céus, jura por aquele que vive eternamente, e diz assim: olha, isso vai acontecer depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois de destruir o povo, o poder do povo santo, então essas coisas serão cumpridas. Pastor Antônio Perfeitamente. Carlos. Exatamente. Então, Daniel, que tempo haverá até o fim das maravilhas, né? E o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o povo do povo santo, essas coisas serão cumpridas. Ele está falando agora da segunda parte dos 3 anos e meio. Do início até a primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, ocorre a abominação desoladora. A partir daí, até o final, quando o anticristo começa uma perseguição implacável sobre o povo de Israel, e vai chegar um ponto que vai destruir todo o poder de Israel.
Aí diz a palavra, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas serão cumpridas. Então ele estava informando a Daniel que a intervenção celestial lá no Armagedon, apesar de não ter falado Armagedon com ele, não é? Mas esse tempo do fim e esse final, quando o seu povo seria recompensado de suas lutas, seria salvo, é mais 3 anos e meio. Então, mais 3 anos e meio, Jesus vem e intervém sobre a terra e o Senhor Jesus é rei sobre a terra. Uma outra referência que nós gostaríamos de fazer, estava o Senhor Jesus sobre as águas do rio Hiddekel, que é o rio Tigre, né? É o nome hebraico do rio Tigre. Ele estava em pé sobre as águas, de um lado um anjo, do outro lado outro anjo, que entendemos que são esses que estão comparecendo nas revelações de Daniel, ou seja, Gabriel e Miguel. Uma comparação, a palavra é profética, não é? Diz a palavra que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, não é? Então, quando no Velho Testamento havia uma importância muito grande a 3 figuras: o rei, o sacerdote e o general. Nós já falamos aqui em outros episódios, não é? Com referência a outros capítulos de Daniel, que o reino se fortalecia na inteligência de gestão e na força bélica. Então, o general do exército era muito importante. Mas na obra de Deus, a profecia é de suma importância, porque a profecia fala daquilo que Deus falou, e a palavra de Deus não volta atrás. De forma que isso é até uma lembrança para nós buscarmos mais ao Senhor, porque o apóstolo Paulo disse que a profecia é o mais excelente dos dons, não é? Por quê? Se o Senhor conceder uma palavra profética a um servo e o servo entregar, essa palavra vai cumprir, e essa palavra vem de Deus para cumprir um propósito de Deus em favor do seu povo. Então, olha como é importante a presença do profeta ali na margem do rio. E porque é ele que, através dele, Deus vai operar maravilhas através das profecias, que é a palavra de Deus, que através dele vai ser mencionada e aquele propósito de Deus vai se cumprir através da profecia. É uma força poderosa. E de outro lado, o anjo que batalha, que faz as batalhas. É uma comparação aqui do sacerdote com o general do exército, só que ali nós estamos falando de coisas celestiais. Aqui na terra seria o rei e o sacerdote. Nesse caso está o rei Jesus, o anjo que entrega profecias no lugar do profeta na terra, e o anjo que faz as batalhas, que estaria no lugar do general do exército. Nós ficamos por aqui neste episódio. Agradecemos a presença do pastor Fábio. Amém. A paz do Senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Amém. E agradecemos a presença dos irmãos. Até o próximo episódio. A paz do Senhor.